Então, Augusto, contigo, se apresente aí para a gente, depois eu me apresento também, a gente começa oficialmente o nosso webinar aí. Maravilha. Então, mais uma vez, pessoal, peço desculpas aí em nome da CRM Educacional para esse pequeno atraso no nosso webinar. Eu estou vendo aqui muita gente que está entrando, eu já conheço, então, consequentemente, também me conhece, mas quem não me conhece ainda, meu nome é Augusto Guimarães, eu trabalho aqui na CRM Educacional, na área de novos negócios, né? E o nosso webinar de hoje que nós estamos preparando aí junto com a Michelle é sobre modelos preditivos, né? Inteligência artificial na captação e na gestão da permanência. Michelle, a gente separou isso em duas partes, né? Estava explicando para quem não entrou agora, vamos explicar como é que vai funcionar aqui esse nosso webinar. Isso aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Michelle, eu sou gestora da área de sucesso do cliente aqui da CRM Educacional. E aí a gente tem todo um time que faz o acompanhamento dos nossos clientes. São pessoas com experiência no mercado educacional, muitas já trabalharam no lugar que vocês estão hoje, cuidando da captação, da permanência, e o nosso objetivo aqui é, de fato, conseguir ajudar os nossos clientes a obterem mais resultados. Bom, nesse webinar, primeiro, o Augusto vai falar sobre o Lead Score com foco na captação. E aí, no segundo momento, a gente vai falar sobre o Lead Score com foco na permanência. Mas o nosso objetivo aqui, de fato, é um bate-papo, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar à vontade para ir colocando perguntas no chat, que aí, quando o Augusto estiver falando, eu dou uma olhadinha no chat, qualquer coisa eu interrompo, faço as perguntas. E quando eu estiver falando, ele faz esse apoio aí também para a gente conseguindo pegar as perguntas de vocês e auxiliar nesse sentido, tá bom? Legal, Michelle. Então vamos lá, pessoal. Eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: modelos preditivos, inteligência artificial é um tema muito interessante, é um tema muito importante. E eu não sou um especialista em ciências de dados para poder entrar num detalhe aprofundado sobre como que funciona cada modelo. A ideia desse webinar é trazer um pouco mais para o lado prático, para o contexto das instituições de ensino e como que os profissionais, principalmente responsáveis pela captação de alunos e gestão da permanência, pode usar esses recursos, essas ferramentas, para poder potencializar o seu trabalho na instituição de ensino. E isso tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho falado bastante isso em todas as conversas que eu tenho tido com os nossos clientes, com os nossos relacionamentos no mercado, nos eventos, que em função da pandemia, que está todo mundo aí extremamente preocupado e não é por menos, a gente tem percebido uma transformação muito grande e muito rápida no segmento educacional. Os impactos já estão sendo sentidos já há mais de 2 meses. Então, agora tem saído números, tem saído algumas informações que a gente vai, inclusive, contextualizar, mas a grande realidade é que o mercado mudou e mudou para sempre, né? Está um mercado cada vez mais competitivo, a gente tem percebido que as instituições de ensino elas têm tido mais dificuldade ainda para conseguir alcançar o seu interessado, alcançar seu futuro aluno, isso porque a competitividade ela está muito alta. E, claro, que as consequências da pandemia impactaram economicamente, socialmente na nossa realidade, né? Então, faz com que realmente se torne mais desafiador conseguir cumprir as suas metas de captação. E isso é fundamental porque a gente tem percebido um crescimento absurdo em evasão e inadimplência, isso está mais na parte da Michelle, ela vai explicar bastante sobre esse tema, mas a gente não pode só se preocupar com os alunos que estão pedindo trancamento e também os alunos que estão com dificuldade de pagar a mensalidade esse mês. Nós temos que nos preocupar de forma mais estratégica, como profissionais de marketing, para que a instituição ela tenha continuidade na sua missão, né? Então a gente precisa continuar captando e agora mais do que nunca a gente precisa fazer essa captação muito mais assertiva, muito mais profissionalizada, porque agora temos um ingrediente a mais que é o time, né? Muitos times estão reduzidos, as estruturas tiveram que serem reformuladas, então além de tudo a gente tem menos ferramentas para poder fazer o trabalho de captação de alunos. E eu não estou falando só
o aspecto humano, né, dos profissionais do time e do tamanho do time, e sim as próprias ações que as instituições faziam antes na normalidade, ações em escolas, ações em eventos, e não está sendo possível fazer. Então, como que a gente mantém a taxa de reposição positiva, sabendo que está tendo o maior número de evasão, o maior número de inadimplência? A gente precisa realmente reforçar a captação de alunos. Na semana passada, teve um evento, aliás, 2 semanas atrás, nós tivemos um evento interessante, que foi o lançamento do mapa do ensino superior, que foi promovido pelo SEMESP. A CRM Educacional é uma das apoiadoras, um dos parceiros do SEMESP. Nós participamos desse evento, e esse evento foi importante porque ele trouxe alguns números do setor, alguns números atualizados do setor. E a gente percebeu que essa competitividade, ela já estava muito agressiva, muito mais agressiva antes da própria pandemia. Então, nesse primeiro slide, só para a gente contextualizar, a gente tem percebido que a variação do crescimento, né, do número de matriculados no ensino superior, ela já tem um impacto muito grande, né, do censo de 2018. Então, quando a gente traz esses números para a realidade, e aí somando o aspecto da pandemia, as expectativas, as projeções do Instituto SEMESP é uma queda de matrículas para esse próximo intake de 7,6% e de 13,9% de ingressantes. Então, realmente é um problema sério que as instituições estão enfrentando agora, né? Pode passar, Mi. E essa defasagem, ela está associada nas duas principais linhas, né, de quando a gente pensa no ensino superior. Então, a gente tem tido aquela velha máxima, já digo que é velha máxima porque a gente vem acompanhando isso lá desde 2016, 2017, que é a diminuição do ritmo, do número de matriculados no presencial e o crescimento exponencial do EAD. Só que o EAD é um ambiente extremamente competitivo e ele está muito mais homogeneizado, né? Então, a gente tem aí o grande share distribuído em pouquíssimas grandes instituições. Então, para aquela instituição menor, aquela instituição regional, ela tem muita dificuldade de entrar no EAD com tamanha competitividade, né? E a gente sabe que, para se ter sucesso no EAD, é preciso ter uma estratégia que seja escalável, né? Porque senão não faz muito sentido, né? O ticket médio é muito baixo. Então, com a diminuição do presencial, realmente faz com que os grandes grupos ataquem um mercado aí que é realmente um mercado que está sendo muito explorado agora, trazendo muito mais dificuldade do que já se tinha antes para fazer captação de alunos. Pode passar, Michel. A gente, nesse mesmo evento, né, teve também a divulgação da variação no dado. Qual que é, então, essa diminuição? Na rede privada, em termos do presencial, foram uma queda de 17%. Então, se você for olhar no microdado, o presencial está caindo num ritmo acelerado, né? Enquanto o EAD, na variação de entre 2014 e 2018, teve um crescimento também exponencial na rede privada de 91,7%. Então, eu queria... o objetivo aqui do webinar não é detalhar esses números, eu queria inclusive deixar o convite para quem quiser acessar, a gente tem o link, enfim, e principalmente se a sua instituição é associada do SEMESP, você tem acesso lá para poder baixar o mapa do ensino superior, que tem esses números no detalhe, mas aqui a ideia é só para contextualizar o quanto que está desafiador e já se estava antes da pandemia, e aí com a pandemia a gente percebeu que só acelerou essa agressividade do mercado, fazendo com que as instituições de ensino elas precisem realmente se profissionalizar. Então, o LeadScore, ele vem justamente para poder trazer essa ferramenta, esse dinamismo para uma instituição de ensino que está ali passando por esse problema, né? O que é exatamente o LeadScore? Acho que é importante a gente também definir, alinhar para quem não está familiarizado com esse conceito, né? Acho que todo mundo aqui deve ter uma conta lá no Netflix, né? Acho que é unânime, né? Se não tem no Netflix, tem no Spotify. E quando você vai abrir o seu Netflix, quando você vai abrir o seu Spotify, você vai ver ali as suas músicas, os seus filmes,
mas você também vai ver os filmes sugeridos, né? As músicas sugeridas lá no Spotify. Aquilo ali, ela está simplesmente aprendendo sobre o seu comportamento, aprendendo sobre os seus gostos, comparando com o comportamento de outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil que você e te recomendando músicas, recomendando filmes que as outras pessoas que têm o seu perfil também gostam de assistir, também procuram. Então, a inteligência artificial, os lead score da vida, eles já estão presentes no nosso cotidiano em vários aspectos, né? Então, não só no Netflix, não só no Spotify, mas se a gente for navegar na internet, por exemplo, a gente vai perceber que em diversas estratégias de marketing está presente a inteligência artificial, né? Quem nunca fez uma pesquisa no Google e depois de uma semana continuou vendo propagandas e atrás de propagandas ali naquele marketing, né, que aparece? Realmente aquilo ali é inteligência artificial, né, que aprende seus comportamentos. Trazendo para cá, para essa realidade da educação, a CRM educacional ela vem desenvolvendo, vem trabalhando nos últimos anos com muito foco e muita energia para poder implementar, entregar para o mercado de educação uma tecnologia que permita que o Lead Score contribua com inteligência para esse profissional. Então, como que funciona? O Lead Score, ele tem a capacidade de dizer para a instituição de ensino qual que é a probabilidade de um candidato que está ingressando, está conhecendo a instituição, está se inscrevendo no processo seletivo, qual que é a probabilidade desse candidato ser presente na prova, qual que é a probabilidade desse candidato avançar na jornada de captação e efetivar a matrícula. Mas como é que a ferramenta, como é que uma tecnologia consegue chegar a esse objetivo, né? Mais uma vez, usando lá o exemplo Netflix, basicamente seguindo a mesma lógica, né? Ele aprende o comportamento do mercado, o comportamento dos alunos, ele vai aprendendo ali o perfil do aluno que tem mais probabilidade de conversão, é o cara que mais converte, e aí ele vai comparando, vai usando esse aprendizado para poder comparar com essa nova pessoa que está entrando na jornada, né? E dependendo da maneira como essa pessoa avança na jornada, dependendo do seu comportamento, a ferramenta ela vai ajustando essa probabilidade, essa estatística, né? Então é um modelo estatístico. Então ela vai, quando o candidato ele executa um determinado comportamento, como, por exemplo, ele chega até a sua ficha de inscrição e aí ele conclui a sua ficha de inscrição. A ferramenta ela atualiza a probabilidade desse candidato de fazer a prova, a probabilidade desse candidato fazer a matrícula. Quando esse candidato ele for avançar na prova, né, quando ele executar a prova, quando ele concluir o seu vestibular, a ferramenta ela volta a avaliar aquele score para poder atualizar a probabilidade desse candidato de se matricular. Então, basicamente é isso. Ele vai olhando o perfil dos alunos que estão matriculando na instituição e comparando esse perfil com quem está efetivamente entrando nessa jornada. E ele está falando, esse aluno aqui ele tem muito o perfil parecido de quem realmente se matricula. São várias informações que ele compara. E aí ele vai determinando essa probabilidade. Então, sempre quando a gente fala de modelos estatísticos, modelos de preditivos, quanto mais se usa, mais assertivo fica. A gente vai treinando essa inteligência para que ela possa ajudar a gente nas nossas estratégias. Pode passar, Mi. Aqui, dentro do CRM educacional, então quem usa o CRM educacional já deve estar familiarizado com essa tela, né? Esse pedacinho de tela que a gente fez aqui no recorte. Então aqui é uma visualização de uma inscrição de um candidato. Esse candidato ele está na primeira etapa do processo, ele só concluiu a inscrição dele. E aí se você clica ali na abinha Lead Score, ele está te falando a probabilidade de presença desse candidato na prova e a probabilidade de matrícula desse candidato na instituição, né? E a gente também pode usar esse recurso, ele já acontece de forma automática, ele faz parte do nosso produto aí, o CRM educacional para captação, né? Mas ele não precisa necessariamente ser executado só no decorrer do comportamento do candidato. A gente pode rodar manualmente um lead score para poder entender a probabilidade, a gente pode usar essa funcionalidade para poder determinar o score de leads que a gente importou, e a gente também tem esse modelo, ele é um modelo padrão do produto, mas o que a gente tem feito muito legal no mercado é criar modelos específicos para cada instituição. Você fala, poxa, mas minha instituição ela tem um nicho diferente, ela trabalha
com um determinado perfil, esse lead score, ele vai conseguir me atender? Sim, ele tem um aprendizado, ele vai olhar uma série de variáveis que pode fazer sentido para você, mas você também pode optar por solicitar a construção de um modelo preditivo que atenda a sua instituição, né? Que atenda os seus critérios. E aí vai ficar mais assertivo ainda para que você possa usar essa informação a seu favor aí na estratégia de captação, né? Pode passar, amigo. E aí, como é que a gente, só para deixar um pouco mais claro, né? Como eu falei, eu não sou especialista em ciências de dados, a gente teve inclusive um webinar há um ano atrás, aliás, isso aqui é até uma continuidade dessa estratégia, porque há um ano atrás a Michelle estava junto com os nossos profissionais do time de produto, comunicando o mercado que nós estaríamos fazendo essa tecnologia no decorrer de 2019, né? E de fato fizemos, né? Então, se você assistiu o webinar que está lá no nosso canal do YouTube, vai contar um pouco mais detalhadamente, mais tecnicamente, como que funciona esse lead score dentro do CRM educacional. Mas basicamente ele usa um modelo chamado Two Class Decision Forest, que ele avalia basicamente a acuracidade, a precisão e o recall, né? Então aí quem for estatístico vai poder ter até um entendimento mais assertivo, né, do que como que funciona esse modelo preditivo. Mas a acuracidade, só para deixar claro, ele é o quanto que esse modelo acerta tanto no positivo quanto no negativo, né? Já a precisão é a proporção de positivos certos em relação aos positivos apontados, né? E o recall é a proporção de positivos certos em relação aos positivos reais. Então, aqui dentro desse exemplo, o nosso lead score está com uma acuracidade de 82%, que é considerado uma acuracidade alta, né? Obviamente, isso depende muito de vários fatores. Depende da qualidade dos dados que você tem disponível, depende do modelo que você está implementando na instituição. Aqui, pelos projetos que a gente tem implementado, até respondendo lá o Marcelo que questionou no início, a gente tem implementado modelos que, no início do seu uso, ele tem uma assertividade de aproximadamente 65%, 70%. E o que a gente tem percebido é que essa precisão ela tem sendo melhorada ao longo do uso da instituição, porque a ferramenta ela vai aprendendo, ela aprende não só com os dados da instituição, como ela aprende com os dados do próprio produto, ele vai aprendendo e vai, o produto por si só ele vai se educando, digamos assim, para ser cada vez mais assertivo, né? Pode passar, amigo. Só um minuto, Augusto, que o Marcelo fez uma boa pergunta aqui. Ele está perguntando se a variável preditiva é em relação à matrícula ou à inscrição para a prova. Essa aqui é uma média, né? É uma média de todos os indicadores, né? A gente percebe que em cada etapa do processo, ela se torna mais ou menos assertiva. Então, na primeira etapa do processo, onde o candidato só se inscreve, a probabilidade, a assertividade, ela é menor do que já na segunda etapa, quando o candidato ele fez a prova e ele está pronto para fazer a matrícula, né? Então, nesse indicador aqui, é uma média. Agora, a gente teve experiências de mais de 80% para candidatos, assertividade, né, para candidatos que já concluíram a prova. Então, a ferramenta ela diz que 80% de chance desse candidato ele se matricular, né? Então, é uma informação relevante. Só para ficar claro, pessoal, a gente tem dois índices no produto hoje, no que não é o personalizado, né? No produto padrão da CRM. Um percentual de probabilidade, que a gente chama de presencialidade, que é a probabilidade do candidato fazer a prova, seja na instituição de ensino, ou seja, por exemplo, a prova online. E a segunda probabilidade, que é a probabilidade de matrícula, tá? Porque eu não sei se é bem isso que... Talvez seja essa a dúvida do Marcelo. Então, só para a gente reforçar aqui. Isso, não, muito bom. E reforçar que esse exemplo que a gente deu é uma média, né, das probabilidades, da estatística, né? Mas a gente tem esses dois indicadores realmente na ferramenta e aí cada um depende muito do cenário, depende muito do contexto de cada instituição, mas é uma média, né? Mas vamos lá. Aí você pode pensar, poxa, legal tudo isso, mas para que eu posso usar isso na estratégia de captação, né? Aí que eu digo para você tem muitas aplicabilidades e é necessário
principalmente para aquelas instituições que estão com o seu time reduzido, tá? Com a capacidade de fazer relacionamento aí com os interessados, com os leads, com os candidatos, uma menor capacidade, né? Então a gente precisa ser mais assertivo nesse nosso trabalho, né? Para que a gente possa ser eficiente. E é justamente isso que o Lead Score te ajuda a fazer. Então, como é que eu posso usar isso na prática? Bom, eu posso ter uma estratégia na minha régua que vai entender e vai priorizar o determinado disparo. Eu posso ter um disparo priorizado para aqueles candidatos que têm mais probabilidade de se converter no meu processo seletivo. Então, eu posso ter réguas específicas para cada grupo de pessoas. Uma régua para aqueles que têm mais probabilidade, uma régua para quem tem menos probabilidade e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa, para que a gente possa personalizar a nossa comunicação. E a gente precisa fazer isso de forma automatizada, senão a gente fica louco, né? Não dá para fazer isso sem uma ferramenta, né? Uma outra maneira de você usar o Lead Score é justamente priorizando as ligações. Então, não dá para também ficar fazendo ligações para todo mundo da mesma forma, né? Isso não é a melhor prática. A melhor prática é você fazer primeiro ligações para aqueles que você sabe que tem mais probabilidade de converter. É fazer sempre uma estratégia partindo dessa premissa, né? E se você não tiver uma informação que te ajude a saber quem tem mais probabilidade, você não vai conseguir fazer esse tipo de estratégia. Aí você pode pegar e separar por perfil de inscritos, especializando os colaboradores por determinados perfis. Então, você pode ter, por exemplo, um colaborador que ele tem uma facilidade muito maior de convencimento, de ajuda, para poder direcionar esse atendimento somente para as filas de candidatos que têm a menor probabilidade de avançar no processo, de se matricular, de fazer a prova. Então, você coloca lá os seus colaboradores mais especializados para dar conta desse recado e ajudar a trazer um resultado melhor. Então, priorizar as filas com base no seu Lead Score é uma outra estratégia muito importante para você reforçar a sua captação, né? Um outro ponto importante é você colocar aí realmente o foco do time onde você realmente tem mais probabilidade de influenciar na conversão e não necessariamente no foco em quem tem mais chance de se matricular. E eu vou explicar essa diferença, né? Vamos imaginar o seguinte, de 0 a 100 eu tenho um grupo de alunos que estão com mais de 90% de chance de se matricular. E na outra ponta eu tenho um grupo de alunos que estão com menos de 20% de chance de se matricular. Se eu coloco o time focado naquele grupo de usuários, naquele grupo de candidatos que tem mais que 90% de chance de se matricular, talvez você esteja gastando energia com pessoas que naturalmente já têm uma tendência a se matricular. Então, teoricamente, né, a gente precisa fazer sempre testes e validar isso se aplica à nossa realidade, não dá para generalizar, mas a boa prática diz que o ideal seria você colocar o foco e energia naquelas pessoas que estão no meio do caminho, estão no intermediário, porque aquelas pessoas que estão com mais propensão a matricular, ela naturalmente ela já vai seguir por esse caminho. Agora, existe um grupo de usuários entre aqueles que não têm tanta chance, não têm tanta probabilidade, são justamente esse grupo de pessoas que o seu time pode influenciar um pouco melhor, né, conduzindo durante a jornada de captação. Então, colocar foco do time nesse grupo de usuários realmente tem sido uma estratégia que tem ajudado a trazer a melhor taxa de conversão possível dentro da nossa estratégia, né? E aí, consequentemente, o bom gestor vai sempre acompanhar esses testes, essas experiências com o time, essas experiências com a régua, essas experiências com a fila, para poder mensurar o que está dando resultado, qual é a faixa que está trazendo mais resultado. E aí, esse gestor, além de conseguir ter essa informação, ele também vai ajudar a direcionar os profissionais de marketing a desenhar as estratégias para aqueles leads, para trazer aqueles leads que têm aquele perfil. Então, retroalimentar o marketing com o direcionamento mais adequado de qual é esse candidato que está mais propenso a se matricular, que está trazendo mais resultado para a instituição, ajuda muito a trazer mais leads qualificados para a sua jornada. Então, a gente separou essas quatro sugestões de aplicabilidade do Lead Score para que você saia usando o seu Lead Score já nessa campanha, né? E reforçar aí as suas estratégias de captação, porque agora, mais do que nunca,
é necessário usar esse tipo de recurso para poder potencializar a sua captação. E aí é o seguinte, mas é só lead score, então? A gente está falando de modelos preditivos para captação e ele simplesmente te fala a probabilidade de se inscrever, de um candidato se inscrever e matricular? A verdade é que a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga ampliar essa tecnologia, essa oferta de tecnologia para as instituições de ensino que a gente atende. Então, vamos lá. Além do Lead Score, a gente tem outros 3 modelos preditivos já disponíveis que você pode solicitar. E aí, esses 3, só para deixar bem claro, eles já não são parte do produto. Tá? A gente pode oferecer isso aqui, inclusive, para outras instituições que usam outras ferramentas de CRM, mas que, eventualmente, pode não ter esse tipo de recurso na sua tecnologia. Então, você pode contratar isso sob demanda. O que são esses 3? O primeiro deles é a sugestão de curso. Então, você imagina o seguinte, eu posso ter, baseado num determinado perfil de candidato, esse modelo preditivo, ele pode indicar qual é o curso mais adequado para aquele candidato. Então, isso é muito útil, principalmente para aqueles candidatos que ainda não têm tanta certeza do curso que vai escolher. E a gente sabe que uma boa captação, ela também diminui o risco de evadir, desse aluno ir embora da instituição. Então, a gente conseguir orientá-lo na jornada de decisão dele, principalmente quando ele está com dúvida em relação ao curso, é fundamental para garantir com que esse aluno ele entre na instituição, ele comece o seu curso e consiga dar continuidade nos seus estudos. Então, essa tecnologia, ela ajuda justamente a te dar essa visão de qual é o curso adequado para aquele determinado perfil do candidato. Você pode solicitar isso para a gente. Um outro serviço que você pode solicitar é a sugestão de desconto. E, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu faço muito cliente oculto todos os dias. E é impressionante a quantidade de instituições que não necessariamente tem esse posicionamento, mas que tem trabalhado aí na estratégia de precificação, jogando descontos lá embaixo, principalmente para pessoas que não têm necessariamente a necessidade do desconto para fechar a matrícula. Então, essas instituições, elas estão, de fato, deixando dinheiro na mesa, né? Então, a gente tem que saber exatamente o momento certo e para quem que a gente vai oferecer o desconto. E aí, essa tecnologia ela te ajuda justamente nisso. Então, imagine o seguinte, baseado também nesse perfil do candidato, o modelo preditivo ele pode te indicar qual que é o desconto ideal para ser ofertado para aquele candidato. Olha que legal, gente. Aí eu não preciso ficar já no primeiro contato dizendo que o diferencial competitivo é o preço da mensalidade. Não, eu vou simplesmente usar esse argumento quando, de fato, esse argumento for importante para poder converter aquela pessoa. Então, a ferramenta ela não só te diz quem é o perfil mais adequado, como ela também pode te dizer qual é o desconto sugerido para você poder oferecer para aquele candidato. Então, esse é o segundo serviço que você pode oferecer, solicitar para a CRM educacional de forma avulsa. E aí, o terceiro serviço é justamente para você poder... Esse aqui é mais para grupos educacionais, quando você tem ali uma atuação mais ampla, mais abrangente, que é justamente identificar o perfil ideal que os leads, os candidatos, para poder fazer matrícula em determinados cursos e turmas. Então, é o contrário, né? Posso identificar qual é o perfil para que eu possa trabalhar numa estratégia de marketing mais assertiva, para poder trazer mais leads qualificados nas diferentes estratégias que você pode ter. Então, aqui, ele basicamente, ele olha o curso, o turno, a modalidade, o contexto que você está inserido, e aí ele vai te ajudar a identificar qual é o perfil ideal dos leads e candidatos para poder trabalhar na matrícula, né? Então, são 4 modelos preditivos disponíveis que a CRM Educacional tem trabalhado bastante. Esse primeiro que está selecionado aí, que é o Lead Score, ele é uma feature do produto, então todas as instituições de ensino que usam CRM para captação tem disponível esse recurso gratuitamente, né? E se você está assistindo esse webinar e não usa o CRM educacional, não se desespere, porque você pode solicitar também o Lead Score como serviço para você poder usar essa inteligência sem você precisar trocar o seu CRM tranquilo também. Assim como os demais serviços que você pode solicitar para a CRM educacional, mesmo que você não seja cliente da CRM educacional, são recursos aí sob demanda. Legal, pessoal? Esse é o recado aí que eu queria dar para vocês nesse webinar e um pouco sobre o que nós temos feito de inteligência artificial, de modelos preditivos para captação. Michele, agora é com você.
Tá certo. Obrigada, Augusto. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, ainda deste tema? Queira já aproveitar, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre permanência. Então, se alguém já quiser aproveitar para tirar alguma dúvida com o Augusto, fiquem à vontade. Bom, se ao final também vocês lembrarem de alguma dúvida, podem ficar à vontade que ele continua com a gente aqui, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora do Lead Score com foco em permanência, né? Quando a gente fala em permanência, automaticamente a gente fala de 3 pilares, que é o sucesso, baseado no conceito de Customer Success, experiência, né, que é baseado no conceito de Customer Experience, e relacionamento, que é baseado no conceito de CRM, do CRM em si, né, da ideia do CRM. E a gente define aqui o sucesso do aluno, né, como apoiar os alunos para que eles tenham sucesso em sua jornada acadêmica, tendo uma equipe disponível para ajudá-los em suas dificuldades e principalmente se antecipando a elas. Ou seja, a gente pega ali o conceito de Customer Success, Customer Experience e de CRM e adequa esse conceito para o universo da instituição de ensino. E tudo isso com o objetivo, obviamente, de diminuir a evasão dos alunos. E aí, quando a gente fala de evasão, é interessante a gente entender como estão os números, né? Então, tal como o Augusto trouxe, nós temos aqui os dados do semestre que foram divulgados no mapa do ensino superior na última semana, né? Que mostra que até 2018, para os cursos presenciais na rede privada, né, a evasão estava em 29,4% e para o EAD 37%. Então, lembrem, né, que o Augusto comentou que a captação do EAD é maior, mas a evasão também. Então, a liquidez fica baixa, né? Só que esse número, ele ainda está em risco, já é um número alto, né? Mas, por exemplo, de acordo com os estudos que o Semesp também fez com os seus clientes em relação ao impacto do Covid-19, e a estimativa que eles estabeleceram é para que essa evasão do presencial suba de quase ali 30% no privado, mas eles tomaram como base o número geral, que é o total, que está em 26,5% aqui em 2018. A estimativa deles é que na visão otimista fique em 32% e que na visão pessimista fique em 35%, aproximadamente. Ou seja, essa evasão tende a aumentar. Isso sem falar da inadimplência. Então, tal como acontece na captação, as instituições de ensino precisam se preparar e otimizar os seus esforços para fazer com que isso diminua. Porque imaginem, se a gente viu que a captação está diminuindo e que a evasão está aumentando, a gente tem aí um risco da saúde mesmo das instituições de ensino. Então, a gente precisa se preparar para isso. E quando a gente pega, essa aqui também é uma análise, tá? Do semestre, pessoal, que é um retrato da evasão no primeiro ano de curso. Então, a gente tem também uma evasão, os dados aqui são até 2018, que na rede privada o total fica em 22% já no primeiro ano. Ou seja, o impacto da evasão é muito grande daqueles alunos que entram na faculdade e os perfis desses alunos, quando a gente fala dos 3 pilares que a gente falou da permanência, dos 3 pilares que a gente falou do sucesso do aluno, eles são muitas possibilidades que interferem nesses 3 pilares. Então, a gente tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos de mestrados, aluno de ensino básico,
a gente tem aqueles alunos que têm uma tendência maior a evadir no primeiro ano, a gente tem os demais alunos que tendem a evadir um pouco mais para frente do curso, a gente tem ensino privado, a gente tem bolsistas, enfim, é uma série de questões que interferem na forma como a instituição de ensino vai detectar e vai oferecer ao seu aluno o sucesso, a experiência e o relacionamento. E aí, quando a gente fala de sucesso, é inevitável, né, perguntar o que é sucesso para o seu aluno, porque por mais que existem algumas questões que a gente percebe que são genéricas, então é muito comum, por exemplo, o aluno do ensino superior, ele deseja o diploma, né? Isso é importante para ele quer ter um bom rendimento acadêmico, o foco dele muitas vezes está na carreira. Quando a gente fala de pós, por exemplo, a gente fala muito da importância do networking. Quando a gente fala de ensino básico, a gente fala da preocupação com a formação humana, da preparação para o Enem, de um conhecimento que seja um conhecimento que dê condições para que esse aluno, quando chegar na época de fazer um vestibular, ele consiga fazer esse vestibular e ter uma boa nota e ter uma boa performance. Enfim, são várias questões que refletem no nosso dia a dia do nosso cliente, né, o cliente da instituição de ensino, que é o aluno, sobre o que é sucesso. Mas todas essas possibilidades do que são sucesso, elas precisam ser segmentadas para que você consiga atingir os alunos da maneira com que você vai mostrar valor para cada um deles. Só que, como nós falamos, a gente tem aqueles alunos que evadem em maior número no primeiro ano, você tem aqueles que são bolsistas, você tem aqueles que são de cursos diferentes, você tem um aluno de graduação de pós, como que você organiza tudo isso? A gente dimensiona dentro da CRM educacional, a gente elencou 4 dimensões, que são 4 dimensões que são consideradas quando a gente fala do modelo de lead score para permanência do aluno, e que são 4 dimensões que nós percebemos que englobam a maioria das causas da evasão, de acordo com o mercado e com os clientes que a gente atua. Essas 4 dimensões são, primeira, a dimensão acadêmica, que é quando a gente fala de presença, de nota, do desempenho, de fato, acadêmico do aluno. A gente tem a dimensão financeira, que é aquele aluno, se ele está adimplente, se ele está inadimplente, se ele tem bolsa, se ele tem financiamento, se ele fez algum acordo financeiro e se ele fez jus, né, àquele acordo, ou seja, ele está pagando aquilo que ele combinou, por exemplo, para a instituição de ensino. A gente tem a questão da dimensão geográfica, que envolve, no caso do presencial, o quão distante, por exemplo, aquele aluno mora, ou quando a gente fala de um ensino em EAD, as plataformas que a gente oferece versus o acesso à internet que esse aluno tem, então tudo isso está relacionado à dimensão geográfica. Aí, até fazendo um parênteses, a gente tem um caso de um cliente nosso que a prefeitura da cidade vizinha oferecia um ônibus para levar os alunos. E aí, de repente, esse ônibus deixou de ser ofertado e eles só conseguiram perceber esse efeito por essa análise da dimensão geográfica. Então, a instituição providenciou esse ônibus para continuar buscando os alunos, porque era mais barato para a instituição de ensino oferecer esse ônibus do que, por exemplo, perder esses alunos, né? Então, tudo isso é uma análise importante. E a gente fala da dimensão comportamental, que está relacionado às expectativas, os sentimentos, as experiências, as percepções e até mesmo questões como que a gente está vivendo agora de pandemia, que é a questão de saúde mesmo, que impacta diretamente no dia a dia do nosso aluno. E aí, diante de tudo isso, não dá também para você segmentar a sua base de clientes com base nessas dimensões, porque um único aluno, ele pode ter efeitos de cada uma dessas dimensões.
Então, quando a gente fala de Customer Success, é inevitável a gente falar de segmentação de aluno. Então, qual é o critério que a gente utiliza para fazer isso? A gente utiliza a segmentação com base no lead score. Ou seja, a gente utiliza... Só um segundo, deixa eu só colocar aqui no meu no silencioso para não atrapalhar aqui vocês. Ok. Então, a gente utiliza... Vocês estão me ouvindo, né? Então, sim. Tá. Então, a gente utiliza a segmentação com base no lead score. A gente pega a nossa base de alunos e faz a segmentação de acordo com o índice de probabilidade de evasão que ele tem. Porque aí você consegue, sim, fazer todo o processo direcionado de acordo com esse score. E quando a gente fala de experiência... Quando a gente fala de experiência, a gente fala de o que o nosso marketing vende e o que a nossa instituição entrega, né? Então, a gente tem ainda algumas questões que são valores para diversos públicos, também com essas divisões das dimensões, mas como que você pode receber essas percepções e utilizar isso no lead score? Por exemplo, você pode utilizar dentro do CRM o NPS, por exemplo, e o NPS é um tipo de pesquisa que vai ser considerado no lead score ao definir a probabilidade de evasão do seu aluno. Então, mais uma vez, você também consegue ir além dos termos, né, dos índices básicos de mensuração de experiência, das divisões que a gente já faz naturalmente de ensino superior e ensino básico. Você consegue verificar, de acordo com as pesquisas, por cada aluno e isso ser considerado naquele score daquele aluno. E quando a gente fala de relacionamento, né, a gente sempre pergunta, como é que você se relaciona com seus alunos ou com a família dos seus alunos? Especialmente quando a gente está falando de ensino básico, por exemplo, a família é ainda mais presente, ou quando a gente está falando, por exemplo, de graduação, que para alguns públicos específicos a gente tem a família muito presente. Além da comunicação omnichannel, né, que é muito comum tanto no ensino básico quanto no ensino superior, através dos e-mails, SMS, WhatsApps e até mesmo de reuniões presenciais, a gente fala de relacionamento, a gente fala de pessoas. A gente fala do time que faz o atendimento para essas pessoas. A gente fala de processos que devem ser centrados, de fato, no aluno e não simplesmente no facilitar a vida, né, da instituição de ensino. A gente fala de tecnologia, que tem como exemplo o lead score, mas não só isso. Né? A gente fala dos serviços que são oferecidos para os alunos e a forma como isso é usado, por exemplo, para você levar uma informação de uma aula que foi suspensa, por exemplo, de um professor que faltou. Tudo isso precisa ser mensurado quando você vai falar de probabilidade de evasão, porque às vezes a gente pensa muito na questão financeira do aluno. Isso conta, mas é apenas uma dimensão. Como o seu aluno avalia o seu time de atendimento? Como o seu aluno avalia os seus processos, as suas tecnologias? E como que as pessoas, os processos e as tecnologias da sua instituição podem ser favoráveis para diminuir a evasão? E todos esses critérios que nós falamos aqui, com base nesses 3 pilares, de sucesso, de experiência de relacionamento, são utilizados para definir o lead score de evasão, para você conseguir trabalhar de acordo com a probabilidade de evasão que o seu aluno tem. Só que quando a gente fala de probabilidade de evasão, tal como o Augusto falou do lead scoring, né, para captação, a gente está falando de uma partezinha de um todo. E essa partezinha, ela se retroalimenta, na verdade, com as demais. Então, por exemplo, quando a gente fala do CRM, gestão de permanência, a gente tem no próprio CRM a automação de relacionamento por meio de régua de e-mails, telefonemas,
WhatsApp, SMS. O resultado dessas interações contribuem para a probabilidade. E, ao mesmo tempo, você consegue colocar uma régua automática de acordo com a probabilidade. Então, se eu tenho uma probabilidade, por exemplo, de evasão de 50%, eu defino um e-mail A, por exemplo, para ser disparado. Se eu tenho uma probabilidade de 70%, eu providencio, por exemplo, uma ligação do meu coordenador e assim por diante, tá? Quando a gente fala também da parte de gestão de ocorrências, são os registros das necessidades, das demandas dos alunos, que vão impactar, por exemplo, naquelas questões que a gente falou de experiência, do atendimento, da tecnologia. A gente consegue ter isso também dentro do CRM e, ao mesmo tempo, isso reflete diretamente na probabilidade de evasão. Porque se ele teve uma ocorrência, por exemplo, que ele avaliou mal, isso vai fazer com que ele esteja mais insatisfeito. Unido a isso, se ele não estiver interagindo com a régua de relacionamento, se ele tiver respondido o NPS de maneira ruim e assim por diante, isso vai afetar diretamente a probabilidade de evasão. Tal como a sua relação com o desempenho acadêmico, por meio das informações como faltas, como notas, que são as visualizações de dados externos que a gente faz dentro do CRM, vendo os dados do SGA, que vão permitir com que esse cálculo seja realizado. Ou seja, esses 4 pilares, eles se retroalimentam e eles estão unificados dentro do produto de gestão da permanência, mas também, tal como acontece com captação, caso alguém tenha interesse apenas no modelo preditivo de evasão personalizado para a instituição de ensino, também é possível de ser feito. Por fim, para a gente chegando ao fim aqui do nosso webinar, a gente tem uma ilustração de como isso se reflete na prática. Como é que você vê, então, o Lead Score para você entender a sua base de alunos, por exemplo? Você faz um filtro da sua base de alunos e você consegue verificar, por exemplo, a intensidade que ele tem em relação à média de notas, à frequência, ao tempo de curso, porque, como a gente comentou, se ele está no primeiro ano, ele tem um risco maior de acordo com os dados de mercado. E a gente verifica também variáveis sociodemográficas. E, por fim, a gente consegue mostrar a chance de evasão daquele aluno e os motivos em relação àquela questão. E você consegue definir playbooks, você consegue definir, por exemplo, ações na sua régua de relacionamento com base nisso. Então, por exemplo, aqui na tela, a gente tem uma chance de evasão de 88% e que a gente está percebendo que a média das notas baixas é algo extremamente relevante. Você, de repente, com base nisso, pode definir o envio de um e-mail, por exemplo, sugerindo uma monitoria para aquele aluno gratuita, por exemplo. E assim por diante, você vai definindo as estratégias de acordo com o resultado que o seu Lead Score te dá, e inclusive de maneira automatizada. Ou seja, a chance de evasão é um gatilho, por exemplo, para você disparar uma régua ou acionar o time de telefonemas e assim por diante. E aí, por fim, o nosso último slide aqui, antes da gente entrar nas perguntas, assim, o Lead Score, né, da CRM Educacional, ele tem como objetivo trabalhar para facilitar o caminho feliz do aluno, né, que é o caminho da educação continuada. O caminho para que você consiga fazer e prever e otimizar suas ações para que o lead se torne um matriculado e esse matriculado, se tornando seu aluno, ele possa formar, se tornar um ex-aluno e voltar a se tornar um lead, por exemplo, num novo curso ou numa nova modalidade. Ok? Bom, era isso que a gente preparou para vocês. Aqui estão, inclusive, os nossos contatos.
caso vocês queiram né, conversar um pouco mais sobre isso, a gente está à disposição. A gente atrasou aqui 6 minutinhos, até por causa do nosso atraso inicial, mas caso a gente ainda tenha perguntas, a gente pode responder rapidamente. Ô, Mi, eu recebi aqui no WhatsApp uma pergunta sobre esse assunto. Você tem uma média de assertividade do modelo preditivo para permanência? Sim, a média dele tem 70%, 70% a 75% nos modelos mais otimistas. Agora, é muito importante ressaltar que esse índice é quando a gente conseguiu mapear todos os itens que a gente falou, tá? Inclusive as visões de SGA e etc. Entendi, legal. Uma outra pergunta. O Marcelo também está perguntando o que significa a intensidade naquelas variáveis que você colocou em alguns slides para trás. Deixa eu voltar nele aqui para a gente poder falar. Ó, nesse slide aqui, né? Quando a gente está falando de intensidade, é o quanto este item está determinando o índice do score. Então, por exemplo, a chance de evasão desse exemplo aqui está em 88%. A maior motivação é a baixa média de notas, porque ele está com uma intensidade maior, e o menor é o índice social de Enem e tempo de formado. Então, é o nível de influência de cada um desses itens em relação à chance de evasão. Boa. Okay. É isso aí, Mi. Esse webinar vai ficar disponível também, né? Sim, nós vamos, para os clientes, nós vamos disponibilizar a gravação e a apresentação na nossa universidade corporativa, na trilha específica dos webinars. E para quem não é o nosso cliente ainda, a gente vai deixar disponível a gravação no nosso YouTube. Legal. E só dando um recadinho rápido, eu nem tinha combinado com a Michelle, mas vamos lá. Nós fizemos há pouco tempo atrás um webinar exclusivo para a gestão da permanência. A gente sabe que esse é um assunto que tem sido aí muito falado, né? E esse tema de hoje foi exclusivo sobre o modelo preditivo, que é uma das funcionalidades que existe lá no programa na gestão da permanência, né? Então eu queria convidar quem não teve a oportunidade de participar, de assistir o webinar ao vivo, ele está disponível lá no nosso canal do YouTube. E é um conteúdo muito interessante, porque ali não fala só da ferramenta, da tecnologia, mas sim é um compartilhamento dos aprendizados, da nossa visão, da experiência, da estrutura de um programa de permanência dentro de uma instituição de ensino, que envolve a tecnologia, mas também envolve outros pilares que são importantes que a instituição tenha para poder ter sucesso na gestão da permanência. Então fica o convite para vocês irem lá no nosso canal e assistir esse outro webinar que é sobre a gestão da permanência, que acaba complementando esse tema de hoje, que foi o preditivo de evasão. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, em nome, né, de toda a CRM Educacional. Augusto, obrigada pela parceria de sempre. Obrigado você, amigo. Grande abraço a todos, pessoal. Tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.